Rosebud. Rosebud. Olá, você que está assistindo a este vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu serei o seu host, Rafael Solon. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar de uma das maiores obras-primas do cinema já feito na história da humanidade. Estamos falando, basicamente, de Citizen Kane. Cidadão Kane, que teve como diretor Orson Welles, que também trabalhou no roteiro. Ele é co-roteirista juntamente com o Mankiewicz. Lembrando que esta figura, Mank, também ganhou um filme que foi recentemente feito por David Fincher e que também é uma ótima dica de obra cinematográfica que deve ser assistida. Mas vamos lá. Antes de falar do Cidadão Kane, é importante a gente falar um pouco da narrativa do Orson Welles. Quem foi Orson Welles? Ele é um ator muito renomado na indústria hollywoodiana, exatamente por ele ter conseguido um feito que hoje em dia seria praticamente, quiçá, impossível, de, ainda muito jovem, conseguir botar as mãos num projeto do cinema hollywoodiano. Ele, quando fez o Cidadão Kane, ele tinha apenas 25 anos de idade e ele já tinha uma carreira bem desenvolvida no teatro, né? Ele já era formado na área de artes cênicas e também ele teve uma carreira muito consolidada na rádio. Então, existe um programa que foi rodado em 1938, chamado Guerra dos Mundos, né? Baseado no romance, no qual o Orson Welles ele fez a narrativa, né, da Guerra dos Mundos, e muitas pessoas que ouviram a narrativa dele ficaram tão estupefatas que acreditaram que aquilo de fato estava acontecendo, que uma invasão alienígena estava acontecendo na Terra. E isto em 1938, na rádio. Então, foi um grande marco, muitas pessoas ficaram chocadas. E isso mostra o quanto o Orson Welles era talentoso para os padrões, né, para as questões da época, né, de limitações da época, eu falo tecnologicamente, né? E sem falar que este foi um grande marco para mostrar o quanto a arte, né, ela tem um poder realmente de impactar as pessoas, de literalmente criar ilusões. E a gente tomar isso como realidade, né? Então, esta história para mim é tão fascinante que eu adoro falar sobre ela. Mas vamos lá. A carreira do Orson Welles, ela é uma coisa muito ampla, exatamente pelo fato que o Cidadão Kane, né, ele foi rodado em 1941. Este fato, de uma certa forma, tanto a carreira dele como ator no teatro como na rádio, foi o que fez Hollywood investir neste projeto, no qual ele poderia fazer o que ele quisesse, digamos assim. Ele teve liberdade criativa para fazer o filme que ele gostaria de fazer. E ele entrou em contato com o roteirista Mankiewicz, ou Mank. Tanto que, para aqueles que assistiram ao filme Mank, ele é basicamente um filme que conta a jornada do roteirista para desenvolver este trabalho, incluindo, no caso, referências que o próprio roteirista ele fez a obra Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, como algo que ele colocou elementos, né, desta obra da literatura no próprio roteiro do Cidadão Kane. Lembrando que existe toda uma polêmica a respeito de essa história ter sido baseada num renomado magnata da imprensa estadunidense, que foi o William Randolph. Então, existe um forte paralelo, embora o próprio Orson Welles tenha negado que a história do Cidadão Kane seja baseada neste magnata da imprensa, durante as suas entrevistas ele sempre negou. O filme Mank ele vai muito a fundo, de uma certa forma, nas referências que o próprio roteirista utilizou na construção daquele que seria o seu personagem. Seria o seu Dom Quixote, aquele que literalmente está lutando contra coisas que não existem, né? Coisas que estão sendo projetadas da sua própria cabeça, né? Então, existe algo de fascinante quando você vai ver os bastidores sobre a obra Cidadão Kane, exatamente quando nós focamos muito na história do próprio Orson Welles e também na história do Mank. Essas duas cabeças pensantes foi o que fizeram este projeto decolar de uma certa forma, né? Tanto que de uma certa forma, eles ganharam o Oscar, né, de melhor roteiro na época, né, que Cidadão Kane foi lançado. Infelizmente ele foi um filme que sofreu muito com o ostracismo, né, do público. Ele não teve, assim, digamos, um forte retorno, digamos, para a época, mas depois ele
com o tempo, né, tornou-se uma obra muito cult, né? O cinema francês começou a resgatar muitas referências ao Cidadão Kane. Então existem coisas fabulosas na construção criativa desta película, correto? Então vamos lá. Alguns pontos que eu quero falar sobre a narrativa deste filme. A história gira em torno do protagonista, que é o Charles Foster Kane. Então, o que é muito bacana, tanto na narrativa do filme como na própria direção, nós vemos que o Orson Welles estava ainda num processo de experimentação naquela época, porque ele estava se consolidando na indústria cinematográfica, né? Uma pessoa com 25 anos de idade, né, ela está experimentando, e foi o primeiro filme do Orson Welles. Então, algo que é fascinante na história do Cidadão Kane é exatamente como também foi um trabalho de experimentação, juntamente com a parceria do roteirista, correto? Então, vamos lá. Existem certas coisas que devem ser ditas sobre esta obra, exatamente porque a premissa, ela parece ser um tanto clichê da história do homem ganancioso, poderoso, mas que depois ele entra num processo ele está num processo de ascensão na sua carreira e depois de declínio, o que parece ser algo muito simples. Ao mesmo tempo é um roteiro que trabalha muito a psicologia do personagem, do Charles Foster Kane, além de trabalhar também as questões da escolha, de se de fato o personagem teve escolha para tomar certas decisões na sua vida, ou se essas escolhas no caso foram feitas, né, para ele. Então ele é um filme que debate muito a psicologia do Charles Foster Kane, do protagonista, assim como até que ponto esta pessoa pode se corromper no processo de chegar num ponto em que ela perde o respeito dos próprios amigos, da própria esposa. Então é uma história muito de decadência também. Tanto que o foco do filme, né? O filme ele tem essa mescla de sensações quando a gente vai assistindo ele. Diria que ele pega o que havia de melhor no cinema a partir da década de 40 e ele utiliza a fórmula de várias coisas, desde o expressionismo alemão, desde outras técnicas cinematográficas que já tinham sido construídas antes, a partir do início do século XX, né? Então, é algo que torna o Cidadão Kane tão atemporal, e de fato ele é uma obra atemporal. Não é apenas a mensagem que ele quer contar a respeito deste homem, que ele é a síntese do ouro de tolo, como já dizia Raul Seixas na música, né? Ele é a síntese daquele homem que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, e que o filme faz questão de mostrar o quanto esta ganância, esse poder, essa sede por poder foi o que causou a própria ruína dele. Lembrando também que o Orson Welles ele também já trabalhou, né, numa adaptação de William Shakespeare, Hamlet, né, posteriormente. Ele fez Hamlet, que também é um personagem muito complexo da literatura shakespeariana. Então nós podemos ver que, de fato, existe muito dos grandes mestres da literatura mundial que serviu como base para a construção do roteiro do Cidadão Kane. Eu não estou falando necessariamente que o Hamlet influenciou o roteiro do Cidadão Kane, embora nós podemos ver que estes grandes gênios, né, do cinema, eles estavam de fato consumindo o que havia de melhor já feito na literatura, assim como o que já havia sido feito no cinema, correto? Então nós podemos ver claramente o quanto a presença do Miguel de Cervantes, né, na sua obra Dom Quixote, das peças de William Shakespeare, foram muito relevantes para a construção do roteiro de Cidadão Kane. Então vamos lá. Eu vou me adentrar um pouco mais em alguns outros temas a respeito deste filme, mas o foco, basicamente, da obra gira em torno da história deste magnata da imprensa, que de fato ele perdeu prestígio, digamos assim. O prestígio de muitas coisas que ele foi construindo ao longo da vida. A sua carreira política, o amor de sua esposa. Só que isto é contado aos poucos. Uma coisa que é muito legal na sinopse do Cidadão Kane é exatamente pelo fato de que ele é um filme picotado. A narrativa ela está não linear.
correto? Ela não é uma narrativa cronológica, no sentido literal da palavra. Ela é não linear. O filme começa já com a morte do protagonista, na qual ele está na sua mansão, né? A mansão Xanadu, que é uma coisa bem indiana, né? Bem oriental, né? Xanadu. E ele está no seu leito de morte, basicamente. Ele vai dizer as últimas palavras antes de sua morte, que é Rosebud, que foi a palavra que eu comecei o vídeo. E esta palavra, né, que é como se fosse, traduzindo, é botão de rosa, é algo que foi registrado, né? A imprensa descobriu que, através dos próprios funcionários que trabalhavam na mansão do Charles Foster Kane, né, que eu vou chamar apenas de Kane, eles escutam esta palavra antes dele morrer e fica realmente o mistério. O que é, de fato, o Rosebud? Então o filme ele vai mesclando o que é algo um tanto sombrio, um tanto gótico, já nos seus primeiros takes, e depois, logo em seguida, ele começa a trazer alguns elementos muito interessantes a respeito de um documentário. Então ele vai mesclando o gênero. Uma hora temos uma atmosfera sombria, outra hora temos um documentário, e logo em seguida nós temos um aspecto muito mais abrangente, que é através de flashbacks, né? Temos muito a presença de flashbacks, no qual existe este jornalista, Thompson, que está investigando sobre... Não sobre a morte dele, porque a morte foi por questões naturais, mas está investigando a história de vida deste homem e o que foi que levou a esta sina, né? Esta morte que fica assim muito abrangente, que ele morreu sozinho, ele morreu solitário. Então ele vai fazer esta jornada de investigação a respeito da infância, da juventude e da velhice do cidadão Kane, né? Então este filme ele vai fazendo essa transição, de fato, não linear, entre a investigação do jornal, no caso, a investigação do Thompson, né? Que é um jornalista também, nesse caso, que ele está tentando descobrir mais sobre a vida deste magnata da imprensa, né? Então, o filme ele vai transitando entre a infância do protagonista, depois a gente vai vendo o quanto ele teve uma vida muito pobre, uma vida rural muito pobre, e que ele teve que sair desta condição para tomar o controle de uma linha corporativa da imprensa, da mídia, do jornalismo norte-americano. Então a gente vê que ele foi um menino que o direito que ele tinha de brincar, de aproveitar a infância, foi roubado dele. A gente já vê isso nos primeiros minutos do filme, de uma certa forma, e a gente vai acompanhando realmente essa formação do menino até o homem que tornou-se o grande magnata. E em muitos momentos ele é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que sente que está fazendo coisas que não gostaria, né? Então o roteiro do filme ele traz essas pinceladas a respeito do quanto ele também se sente infeliz por ter conquistado uma grande fortuna, mas ao mesmo tempo ele não se sente realizado como ser humano. E isto é o que torna a obra Cidadão Kane um marco. Por mais que hoje em dia apresentar um filme deste para essa geração, né, século XXI, pareça um tanto penoso, um tanto até difícil de ser degustado, mas quando você vê as nuances, tanto do roteiro quanto da direção, inclusive da mensagem que o filme quer passar em sua essência, sobre o homem que de fato não foi concedido a ele o direito de escolha. E isto é a coisa mais bela, porque muitos de nós passamos por esse processo de nossas vidas, no qual não foi concedido a nós o direito de escolha. Por exemplo, coisas básicas, nós não tivemos o direito de escolher o local que nós nascemos, a família que tivemos, o idioma que falamos, e essas coisas elas vão se tornando parte de nós. Mas até que ponto estas coisas que se tornam parte de nós, elas não controlam a nós mesmos? Entendem o que eu estou falando? O quanto esse roteiro é muito profundo? É mostrar até que ponto você deixou de ser quem você é por causa
dos fatores que estão externos a você e o quanto eles interferiram na sua formação como um todo. Isto é algo que é, de fato, atemporal. É algo que faz esta obra tornar-se muito relevante até os dias de hoje. Mostrar o que é que faz um homem ele chegar num ponto da vida dele no qual ele se corrompe, literalmente. Ele perde o que havia de mais doce, inocente, carinhoso, ingênuo na sua formação, devido ao fato de que ele teve que assumir muito jovem um império da mídia, do jornalismo. Então, este filme, de fato, ele traz à tona o que há de melhor e o que há de pior dentro de nós. Ele é um filme psicologicamente difícil de ser digerido, se você analisar profundamente a história de vida do protagonista. Porque no decorrer do filme, ele vai aos poucos, só a presença dele, a arrogância que ele vai desenvolvendo, o orgulho, a vaidade, isso vai fazendo com que ele perca muito dos amores da vida dele, né? Amizades. Tem um momento no filme que, de fato, eu não estou querendo entregar muitos spoilers para vocês sobre esta obra, porque eu também quero que vocês descubram o Rosebud. Esta palavra, né, o botão rosa, esta última palavra que ele falou, descubram por vocês mesmos, assistam esta película. Porque é algo assim que quando você vai entender o que é o Rosebud no final do filme, você vê, nossa, que história triste, que história miserável desse cara, sabe? É a pior forma de um... É algo que você não desejaria nem pro seu pior inimigo, sabe? No sentido de... É pesado, é um filme pesado, assim, tanto que não é à toa que ele tá na minha lista dos melhores filmes já feitos, assim, no meu top 5 de filmes favoritos, que depois eu posso falar pra vocês, ele com certeza está, né, na minha lista dos 5 filmes favoritos. Então, tem momentos na narrativa do filme exatamente que você vê o quanto a presença dele, o Kenny, o que quer se tornar uma figura política, né? Ele também, aos poucos, ele vai contaminando os amores que estão perto dele. A própria esposa que ele tem, ele vai forçando a esposa a fazer uma coisa que ela diz que quer, mas ela não sabe se quer de fato, ela ainda está num processo de construção, e ele diz para ela, não, você vai fazer, eu vou pagar isso, você vai fazer. Só que isso vai frustrando a própria esposa a Susan, no caso, né, vai frustrando a própria esposa do cidadão Kane, ao ponto que ela beira a exaustão, ao cansaço, e chega um momento no filme que você percebe que quem está querendo aquele sonho é ele, não é ela, de uma certa forma. Então, ele também se tornou uma pessoa controladora dos próprios amigos, da própria esposa. E isso é o que corrompe ele, é isso que faz ele de uma certa forma, terminar sozinho, solitário. Então, essa coisa do materialismo, né, de ele buscar o escapismo, é como se ele estivesse fugindo dele mesmo. O protagonista, o Kenny, ele está fugindo dele mesmo através do materialismo, através do conforto das pessoas. Logo, ele busca a felicidade em tudo que está fora dele. E no filme, exatamente nos momentos finais do filme, você percebe que a felicidade que ele tanto queria estava em algo muito mais simples, estava em algo muito mais, sabe, algo que trazia um momento da vida dele em que ele se sentia livre de verdade. E é isso que torna esse filme muito foda, para aqueles que já sabem o que é o Rosebud, maravilhoso. Eu sei que é um filme de 1941, então a questão de spoilers, ele pode ficar muito mais aberto, né? Mas ainda assim, não vale a pena trazer todos os spoilers a respeito do Cidadão Kane, exatamente o que é o Rosebud do filme, que eu acho que esse é um mistério maravilhoso, que faz a obra ser muito boa de ser assistida, porque ela tem um misto de noir, de investigação policial, documentário. Tem certos momentos que parece até um musical, né? Que tem uma hora de dança, tem uma parte muito mais da comédia, no contexto da vida dele como esse magnata da imprensa, né? Quando ele está adulto, né? Tem uma parte até que mostra as peripécias dele com os amigos e tudo mais. Então é um filme que mescla
mescla assim gêneros de uma forma, embora eu classifique ele muito mais como um drama, né? Pela essência da obra, mas ainda assim ele apresenta tons na sua narrativa, na sua direção, que vão se mesclando com outras coisas. E é por isso que é aquela coisa, todo estudante de cinema, inclusive quem é da área de jornalismo também, é obrigatório a ter que entrar em contato com a obra do Cidadão Kane. Então, para mim, é uma honra falar desse filme, é um privilégio, é algo que eu sempre quis fazer, e é exatamente mostrar para vocês o quanto você pode encontrar beleza, você pode encontrar um sentido em coisas muito prazerosas como o cinema. O cinema é uma das minhas artes favoritas e é por isso que eu montei esse canal, exatamente para mostrar para vocês que vocês podem fazer os mesmos com as suas paixões. Vocês podem pegar ela e transformar elas em algo que vocês amam, em um motivo que faz vocês se sentirem bem de verdade, em atribuir um sentido para a nossa própria vida. Porque é isso o que define. A felicidade, de uma certa forma, ela vem de nós, nós é que projetamos a felicidade no mundo, aquilo que nós realmente gostamos. E o que torna esse filme maravilhoso é mostrar que a ganância, a vaidade, o poder do personagem do Orson Welles, né, o Kane, foi o que fez ele perder-se no mundo, foi o que fez ele não queria encontrar a sua própria felicidade, ele queria encontrar nas coisas que estavam fora dele. E isto é a maior lição que o filme tem a passar para todos nós, de uma certa forma. Então, fica muito difícil, porque tem muitas coisas que eu gosto de falar sobre Cidadão Kane, mas eu vou me ater aos detalhes. A trilha sonora é excepcional, né? É do Bernard Herrmann, né? Se eu não me engano, ele faz um trabalho orquestral maravilhoso. Então tem certas coisas assim nesta obra que tornam elas muito boas de serem degustadas. Por mais que seja um filme de 1941, e ainda assim eu pretendo trazer aqui no canal muitos outros filmes de épocas específicas, para até apresentar para vocês, né, como uma dica, como uma sugestão cinematográfica, e também para a gente poder trocar um papo, sabe? Que é algo que é muito importante, a gente bater um papo sobre as coisas que a gente gosta na nossa vida. Mostrando que as paixões elas estão externas, mas ainda assim a felicidade ela se encontra dentro de nós. O ponto de partida é isso, a felicidade só está na forma que a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Tudo parte da maneira que a gente enxerga as coisas. Então é a nossa percepção, é a forma que a gente olha, que modifica tudo. Quando a gente atribui essa modificação da percepção da realidade, fica muito mais agradável. É de fato mudar a forma que a gente enxerga coisas do mundo. E consequentemente, é o que faz a gente encontrar a nossa própria felicidade, a felicidade pessoal de cada um. Bom, gente, eu sinto que eu já falei muito sobre Cidadão Kane, então a dica foi jogada para vocês. Por favor, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir este filme, comentem comigo, falem como foi a experiência para vocês de assistirem Cidadão Kane. Eu estou trazendo aqui a minha opinião subjetiva, que de fato, como uma análise desta obra, é uma opinião subjetiva minha e que eu espero que vocês também encontrem a de vocês, para que a gente possa compartilhar uns com os outros, correto? Então, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muito a acrescentar para falar desta obra, por mais que isso poderia gerar até um podcast inteiro só para falar sobre Cidadão Kane. Realmente um assunto muito vasto para falar tanto dos bastidores, quanto da película, quanto do impacto que este filme teve posteriormente. É um assunto muito vasto. Então, para terminar este vídeo, eu vou pedir para vocês que, encarecidamente, que assinem o canal, cliquem no sininho para quando eu postar conteúdos novos. Se possível, compartilhem este link, me encontrem nas redes sociais, que eu vou deixar a descrição aqui abaixo do vídeo. Então, tudo que eu tenho para dizer para vocês consumam arte, todo tipo de arte é bem-vinda. Então, no meu caso, eu tenho as minhas 3 artes favoritas, mas todo tipo de arte é bem-vinda. Então, façam isso para vocês mesmos, porque se tem uma coisa que a arte tem, é o poder de libertar as nossas mentes, de a gente desenvolver um senso crítico. É feito você abrir um livro e você conseguir sentir que você é parte da narrativa, da escrita
daquele autor, né? Daquele romancista. Então, tudo que eu tenho para dizer para vocês é: assistam Cidadão Kane, façam este favor para vocês mesmos, encontrem a verdade dentro de vocês mesmos, encontrem o propósito. A gente mudar a perspectiva de como a gente enxerga as coisas ao nosso redor também é muito boa, porque é o significado que a gente atribui às coisas que realmente torna elas impactantes ou não, no final das contas. E não cometam os mesmos erros que o Kane cometeu, porque a forma que ele enxergou aquilo que ele possuía terminou tornando-se a própria ruína do personagem. Então, não coloquem a felicidade demais nas coisas que estão fora de vocês, e sim no que está dentro de vocês, porque é isso que importa. Então, esta é a minha mensagem. Agradeço muito pela atenção, pela paciência. De fato, foi um papo muito longo. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo do canal. Falou e até mais!